Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, os funcionários da imprensa, os munícipes que nos acompanham, nossa boa tarde, nossa saudação às juventudes diversas dos movimentos políticos presentes na nossa galeria, que estiveram esse final de semana prestigiando, a grande maioria, o movimento contra a corrupção, a nossa saudação. Eu inicio a nossa fala e não poderia ser diferente, lembrando o infeliz acidente que atingiu a Chapecoense, porque nós, como vereadores ligados ao esporte, não poderíamos de fazer uma pequena menção e as nossas homenagens a esses jogadores, esses atletas, bem como a imprensa, que estavam presentes nesse voo e que foram vitimados por esse acidente, que comoveu não apenas o nosso país, mas o mundo todo. É lamentável que, por um erro de um cálculo ou por uma possível irresponsabilidade, esse acidente tenha vitimado mais de 70 famílias da Chapecoense. Ficam aí, evidentemente, as lições. E nós, mais do que, nesse momento, apenas lamentar esse acidente, nós queremos registrar o nosso sentimento de muito orgulho em relação à atitude do Nacional, que concedeu o título à Chapecoense. Foi um gesto magnânimo, um gesto esportivo, um verdadeiro gesto, vereador Manfrenato, de fair play daquela equipe que, no momento de extrema sensibilidade, soube, através do seu gesto, honrar a legitimidade do esporte. Esse fato notável, inclusive, eu quero registrar e tentar, através de uma moção, fazer com que chegue à equipe do Nacional, lá da Colômbia, o registro da nossa grande estima por esse gesto solidário. Um outro fato também ligado ao esporte e que é lastimável foi um acidente que aconteceu com uma criança nos últimos dias em uma academia da cidade, que acabou se afogando na piscina de uma academia. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para lamentar o fato e, mais que isso, talvez já lançar aos próximos, os vereadores da próxima legislatura, a possibilidade de uma legislação que tente, doutor Paulo, dirimir ou coibir esses possíveis acidentes nos clubes. Nós sabemos que a academia, que não tem um local apropriado para a criança, não é local de criança. Lá existem pessoas concentradas no seu treinamento, levantando pesos, trabalhando com equipamentos que são possíveis armadilhas para esses pequenos. O que dizer, então, de uma piscina acessível e sem alguém, sem um cuidador, sem alguém que pudesse estar acompanhando essa criança naquele momento, no momento em que sua mãe fazia os exercícios. Então, é um fato lamentável. Como eu disse, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas precisa dos apontamentos, precisa que essa, inclusive, Câmara possa, talvez, legislar em torno desse assunto, para que as academias da cidade tenham responsabilidades em relação e principalmente atenção em relação a esse assunto aí lamentável que aconteceu aqui em Bauru. Nós, como membro também da Comissão de Economia, na mesma linha do vereador Marcos de Souza, estamos muito preocupados com esse assunto que tomou as páginas do Jornal da Cidade de hoje, sobre essa dívida de 200 milhões em cobranças judiciais, em impostos, muitas dívidas prescritas, possivelmente por falhas administrativas, e até passividade dessas cobranças.
E, nesse sentido, acompanho o vereador Marcos, o nosso presidente da Comissão de Economia, Roberval Sakai, para que tomemos algumas medidas no sentido de apurar, procurar saber, nos aprofundar mais desse assunto, porque isso está acontecendo na nossa cidade. O jurídico responsabilizando o CEPLAN, através do truncamento judiciário, a dificuldade de materializar essa cobrança, que inclusive favorece a prescrição. Acho que essa casa tem a responsabilidade, sem dúvida alguma, de fazer um apontamento e descobrir, levantar principalmente o que está acontecendo em relação a esse assunto. Eu queria aproveitar os minutos restantes. O meu gabinete, através da assessoria do Tony Zanotto, montou um audiovisual. Na verdade, é só alguns painéis, para que nós apresentássemos, principalmente para os munícipes, todo um processo da ET. Desde o seu princípio, rapidamente, ele está bem ilustrativo, bem pedagógico, e é uma forma dos munícipes poderem entender mais de perto tudo o que está acontecendo em relação à estação de tratamento de esgoto. Eu pediria, então, que aos poucos fossem postadas as imagens, e como não tem som, nós vamos fazer uma leitura para que os ouvintes da Rádio Câmara também e da Auriverde possam entender esse processo. Então, nós iniciamos falando sobre a ET Vargem Limpa Bauru. Em 2005, aconteceu a Lei 5.357/2006, que instituiu o Fundo de Tratamento de Esgoto para obtenção de recursos para a implantação do sistema de tratamento de esgoto urbano no município de Bauru. Ele é pago todos os meses pelos bauruenses, junto às contas de consumo de água e esgoto. Aí aparece a maquete inicial. Em 2010, já pode seguir, o projeto executivo. O DAI contrata o projeto executivo para a construção da ET Vargem Limpa. A empresa vencedora da licitação é a ETEP, Estudos Técnicos e Projetos, ao custo de R$ 1.912.450. Em seguida, nós tivemos a contratação das fases de instalação dos interceptores até a ET Vargem Limpa. Em 2012, o DAI abre a licitação para a instalação de interceptores. E para o melhor entendimento de todos, os interceptores são as canalizações destinadas a interceptar e receber o fluxo de esgoto dos coletores ao longo do seu comprimento, evitando que sejam lançados diretamente na água. Aí nós temos algumas imagens dos interceptores. E em 2014, a empresa Estemag inicia a instalação destes interceptores do Rio Bauru e do Córrego da Água Comprida, ao custo de R$ 16.758.474. O Fundo de Tratamento de Esgoto em andamento. E temos também aí uma imagem da instalação desses interceptores. Em 2015, a contratação da empresa para assessoria, gerenciamento e fiscalização das obras da ET Vargem Limpa, o consórcio CGS Engie JHE, pelo preço de R$ 6.938.309. Ainda em 2015, em 22 de abril, o prefeito assina a ordem de serviço para início da construção da ET Vargem Limpa no prazo de 18 meses. A Coengenharia ficou responsável. O valor inicial foi de 109 milhões, sendo 118 do governo federal e cabendo 10 milhões e 550 mil ao governo municipal. Nós temos a imagem da assinatura do contrato e o projeto que foi elaborado pela ETEP, adquirida em agosto de 2012 pela Arcades Logos, pode conter falhas no dimensionamento das estacas. Essas estacas hoje estão sendo consideradas subdimensionadas, cerca de 80% dessas estacas já foram instaladas. As imagens dessas estacas, a empresa Arcades Logos afirmou que apresentará alternativas para solucionar o problema dessas estacas possivelmente comprometidas. Temos algumas imagens de como estamos.
Esta obra deveria estar pronta desde outubro deste ano. Pela nova previsão, sua conclusão se dará somente em dezembro de 2017. O custo total da ET passível de novos aumentos já saltou de 129 milhões para 138 milhões em decorrência de reajuste e aditivo já autorizado pela Prefeitura. Para concluir, senhor presidente, com a vossa condescendência, o contrato firmado prevê reajustes anuais utilizando do INCC, o Índice Nacional de Custo de Construção, e devido aos atrasos na obra, a Prefeitura discute o reajuste, mas já foi pago à Coengenharia 19 milhões. Existe a desconfiança de que a lentidão nos trabalhos da construtora seja para ganhar nestes reajustes anuais. Mais cara e lenta. Até agora, 16 milhões em serviços e equipamentos já foram pagos, porém o consórcio gerenciador apontou que mais 24 milhões já poderiam ter saído do papel. Metade do atraso foi de responsabilidade da própria construtora. A preocupação maior é com o rompimento do contrato e consequente disputa judicial, que geraria atrasos e possíveis prejuízos ao município. O Fundo de Tratamento de Esgoto possui hoje aproximadamente 140 milhões. E caso os recursos federais sejam integralmente repassados ao fundo, o Fundo de Tratamento de Esgoto poderá ser utilizado tanto na própria obra, como também em investimentos e outras necessidades. Para isso, basta a alteração da lei. Hoje, cerca de 50% da obra de infraestrutura está concluído, mesmo com os problemas em toda a obra. O custo mais elevado é representado pela aquisição dos equipamentos, orçado em 75 milhões, sendo esta a próxima etapa. Por fim, para terminar, quem paga a conta é o governo federal. Se comprometeu a 118 milhões, todo o restante deverá ser custeado com fundos de tratamento de esgoto. Para encerrar, senhor presidente, muito obrigado pela vossa paciência. Boa tarde a todos.